Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao canal da Admap Sistema, nesse 20 de abril, véspera de feriado. Eu sou a Shirley Lima, gerente de produtos da Admap, e tenho a honra de abrir a nossa live, que será conduzida pelos especialistas Rafael Tavano, Rodney Martins e Dr. Gui Santos. Para todos verem, eu irei fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher preta de tranças roxas, estou com um blazer amarelo, camiseta preta, sentada e ao meu fundo a parede do escritório com alguns quadros. Sobre a Admap, empresa líder em controle de ponto, controle de acesso, gestão de estacionamento e automação comercial. Com 87 anos de mercado, atuando em todo o território nacional, México e Portugal, a Admap é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos e departamento pessoal. 19 vezes ganhadora do prêmio Top of Mind na categoria controle de frequência. Aproveitando a audiência aqui, deixe seu like, faça sua inscrição no canal, ative as notificações para nos acompanhar. Sigam nas redes sociais de Map Sistema, Instagram de Map Sistema, Facebook de Map Sistemas. Aproveitando também para conhecer nossas soluções, acesse o 0800 666 1000. Chegou a hora de apresentar nossos parceiros. Vou chamar o Rodney, da Hellotech, concessionária de Map há 50 anos e revenda certificada Kairos. Instagram da Hellotech Tecnologia e no Facebook Hellotech Tecnologia. Para falar com o Rodney, liga 34 3253 3333. Com a gente também, Dr. Gui Santos, nosso âncora, advogado, especialista em direito do trabalho para empresas. Para falar com o Dr. Gui Santos, acesse LG Soluções Empresariais, Instagram LG Soluções Empresariais, Facebook LG Soluções Empresariais e também pelo telefone 34 3214 7026. Agora chegou a hora de chamar nosso diretor comercial, Rafael Tavano, que vai conduzir aqui com vocês a nossa live. Rafael, Rodney e Dr. Gui, agradeço aqui pela oportunidade de apresentá-los e deixo vocês aqui com esse tema que é extremamente importante sobre contrato de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Shirley, muito obrigado, né, Tavano? Muito bom receber a Shirley dando abertura a esse encontro, a esse evento, a essa live. Shirley vai nos deixar no estúdio, mas vai ficar conosco aí no chat, não é mesmo, Shirley? Com certeza, ajudando aqui, apoiando nas interações e contribuindo aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Shirley. A Shirley é a nossa head de produto Kairos, né? Muito obrigado, Shirley, muito obrigado por estar conosco e dar abertura a esse encontro. Já somos 30 pontos de acesso. Rafael, se nós compartilharmos esse link, esse número de pessoas com certeza vai aumentar aqui na live, não é verdade? Com certeza, todo mundo continuar contribuindo com a gente, compartilhando, né, Rodney? Eu fiz quase agora, que você foi prova disso. Já estava compartilhando com todo mundo aí o nosso link, porque esse é um assunto muito importante para todo mundo, né? Então, acho que é importante, quanto mais pessoas conseguirem aproveitar esse bom conteúdo que vai ser tratado aqui hoje, acho que vai ser importante para todo mundo. É muito oportuno, né, esse momento, e esses canais eletrônicos, eles nos ajudam muito, não é mesmo, doutor Gui, para levar ao nosso cliente, ao nosso parceiro, aos profissionais que estão aqui. Eu conheço vários aqui, a Rochelle, ela é gerente de recursos humanos da FAEP em Uberlândia, seja muito bem-vinda, Rochelle, também o Júlio César, o nosso gerente da filial em Curitiba, boa tarde a você também, Júlio. Estamos aqui com Gerson Medeiros, Igor Aureliano, Ricardo Alves, temos vários internautas aqui, Tatiane Sanches, a Sheila já está a postos aqui, nos desejando uma boa tarde, ela vai ser a nossa âncora lá no chat, interagindo, participando dessa live interativa. Doutor Gui, é de fundamental importância espalharmos informações seguras num cenário tão frágil como muitas vezes a internet parece ser na divulgação de fake news? Rodney. Boa tarde, tudo bem? Só me desculpa porque a minha internet aqui está meio falha e eu não escutei a sua pergunta. Eu vou repetir, doutor Gui, eu estou comentando sobre o propósito aqui da Admap Sistemas, Hellotech Tecnologia e da LG Soluções de trazer ao nosso internauta, trazer ao profissional de recursos humanos e departamento pessoal informações seguras. Estamos usando a internet para disseminar informações seguras.
E eu comentava, né, que a internet muitas vezes é um mecanismo frágil, onde fake news são largamente difundidas. Talvez elas absorvam mais tempo do que as informações que são respaldadas por profissionais como você. É fundamental a importância de todo mundo ter conhecimento, as pessoas terem ciência do que devem fazer, para amanhã não ter um passivo aí trabalhista, ter uma surpresa desnecessária, se você tivesse boa informação e você tivesse um acompanhamento jurídico de perto na sua empresa. Muito bom. Estamos com 32 pontos de acesso. Enquanto estamos aqui aquecendo os motores para iniciarmos essa live, eu gostaria que você se identificasse. Você já está se identificando no chat, mas nós gostaríamos muito de saber de onde você onde você está, qual a cidade, qual a sua região de atuação. Então, por favor, escreva aí o seu nome, o nome da sua empresa, que vamos destacar aqui no chat. Eu gostaria de conhecê-los um pouco mais. De qual cidade você está acessando? De qual empresa você está falando e representando nessa live, onde vamos tratar de um documento necessário, importantíssimo no dia a dia, no seu dia a dia profissional de recursos humanos e departamento pessoal. Estamos aqui para falar de contrato ou do contrato de trabalho, esse mecanismo jurídico super importante que vai trazer segurança, evitar passivos trabalhistas, como o próprio Dr. Gui acabou de informar. O que poderíamos dizer sobre a importância desse encontro, dessa tarde, do dia 20 de abril de 2023, Tavano? Ô, Rodney, mais uma vez eu quero cumprimentar todos que estão aqui com a gente presente, o Dr. Gui, a Shirley, agradecer ela mais uma vez, o Rodney, que, como a Shirley comentou, funcionária só há 50 anos, né, Rodney? Só há 50 anos, é bastante tempo. E é um tema sempre muito importante. Então, eu acredito que tudo que vai ser tratado aqui vai ser uma oportunidade única de compartilhar e trocar experiências. Depois as pessoas, se você me permite, além de se identificarem lá, fazer alguma pergunta que nós possamos aqui responder e utilizar aí as informações e o conhecimento do Dr. Gui. Eu acho que é um momento único e importante para que possamos refletir já nos próximos dias aí o quanto é importante ter um contrato muito bem feito ou muito bem tratado e trabalhado. Aliás, até fiz uma pergunta quase agora para o Dr. Gui, fiquei surpreso, eu acho que tenho certeza que muitos vão ficar também quando nós repetimos essa pergunta. Ótimo. Muito bom. Vamos iniciar, então. Sim, Tavano? Sim. O Dr. Gui caiu, mas ele deve estar se reconectando já. Eu gostaria que você, internauta, se manifestasse aí, por favor. Me diga de onde você é, de onde você está acessando, o nome da sua empresa. Já temos aqui, já temos internautas se identificando aqui. Dr. Gui voltou, seja bem-vindo novamente, Dr. Gui. A Elisângela, ela está dizendo aqui, sou gerente comercial da filial São Paulo da Admep. Elisângela, seja muito bem-vinda. O Adeilson Machado, sou Andressa, sou da empresa Siga Industrial. Muito bem-vindo. Aqui os nossos clientes se identificando. Já somos 33 pontos de acesso. Vamos iniciar, então, essa live. Eu vou passar a palavra ao Tavano. Ele vai iniciar uma série de perguntas importantes. Essa live vai ficar gravada no canal de MEP Sistemas. Será reproduzida também no canal Relotec Tecnologia, para que você possa assistir, rever e conhecer o conteúdo desse trabalho que estamos desenvolvendo aqui, especificamente hoje, falando sobre formalização da relação de trabalho, prevenção de fraudes, transparência nas relações empresariais com os seus colaboradores. Vamos, então, agora a uma roda de perguntas. Eu vou iniciar aqui, passando a palavra para o Tavano, que vai sabatinar Dr. Gui, especialista em Direito do Trabalho para Empresas. É com você, Tavano. Valeu, Rodney, obrigado. Doutor Gui, então, contrato de trabalho, hein? Que tema importante, que responsabilidade é nossa hoje, nessa tarde, em trocar informações e experiência com um assunto tão importante. Doutor Gui, por favor, todo contrato de trabalho, ele deve ser regulamentado pela CLT e deve estabelecer obrigações e direitos do empregado e do empregador? E ainda, doutor Gui, como elaborar de forma correta e segura esse importante instrumento? Tavano, por incrível que pareça, o contrato de trabalho não tem obrigatoriedade de ser escrito, ele pode ser meramente verbal. Contudo,
sem um documento, sem um papel onde esteja escrito tudo aquilo que você deve ou não fazer, tudo aquilo que você tem ou não direito, fragiliza a relação que você tem, tanto com a empresa ou com o seu empregado. Então, ter um contrato de trabalho bem redigido, que atenda a sua empresa, que atenda o seu funcionário, é de suma importância. Doutor Gui, e no dia de hoje, o senhor ainda conhece pessoas que fazem um contrato formal? A maioria das pessoas, por incrível que pareça, só registram em carteira e vai levando na barriga e as coisas vão acontecendo e vai tentando resolver. Ainda existe muito isso. Ô, louco. Eu não sabia, confesso que eu não sabia que podia ser só verbal. Eu sempre entendi que era importante ter, mas não sabia da parte do verbal. Muito bom. Incrível, né, Tavano? Incrível. Bom, quero agradecer aqui a Letícia, ela é gestora de projetos do grupo LVMH do Brasil, da empresa Betec Rava. Seja muito bem-vinda, Letícia. Queremos agradecer aqui a presença da Adriane Almeida, também que está aqui registrando o seu comentário, Adriane, da Coopertrans. Somos 35 pontos de acesso. Continue compartilhando o link dessa programação, divulgando o conteúdo, porque aqui informações importantes serão abordadas sobre o contrato de trabalho. Tavano, vamos fazer essa pergunta em conjunto aqui para o doutor Gui. Será que, em pleno século XXI, será que existem pessoas que ainda assinam contratos sem a devida análise? Olha, aqui nós não estamos aqui para tirar pedra em ninguém, né? Mas eu gostaria muito que você interagisse conosco na live, tornando esse ambiente interativo, interagindo conosco aqui no chat. O chat é um objeto muito rápido na nossa interação e é o veículo que podemos entender aqui a sua satisfação em participar desse encontro. Então, diga aqui, querido internauta, são já 42 pontos de acesso. Você já assinou algum contrato sem a devida análise? Será que os funcionários, Tavano e doutor Gui, será que eles assinam seus respectivos contratos sem nenhuma análise prévia, sem nenhum questionamento? Tavano, o que você acha, hein? É uma boa pergunta e vamos ver se todo mundo contribui com a gente ali no enquete, mas eu já vou começar respondendo por mim, viu? Sim, viu, Rodney? Já assinei já alguma coisa aí sem... espero não ter que usar nunca o contrato que eu não li, mas já aconteceu de fazer sim. Não sei se o doutor Gui sempre lê todo 100%, mas já assinei alguns aí sim, viu, Rodney? Olha, eu joguei no chat aqui, hein? Você já assinou algum contrato sem a devida análise? Olha, a Shirley que está aí no chat vai nos ajudar. Agora, doutor Gui, o que você tem a dizer sobre o réu confesso, o Rafael Tavano, o Rodney não confesso, mas olha, eu também já assinei vários contratos de olho fechado, né? Olha, seja o que Deus quiser. E aí, doutor Gui? Isso acontece diariamente. Diariamente a gente tem problemas de funcionários questionando, mas isso não está no meu contrato. Aí você fala assim, está no seu contrato, leia. E a grande maioria ainda fala, nem sei cadê o meu contrato. Isso acontece direto. Olha o Carlos Flores aqui, quanto maior o número de cláusulas, menos as pessoas leem. E as letras são garrafais, né? Todos os contratos têm letras enormes, não é isso, doutor Gui? Inclusive, existe uma regra para a elaboração de contrato, né? Principalmente quando em relação de emprego, ele tem que ser claro, transparente, de uma linguagem que o trabalhador entenda e em letras legíveis. Se isso não for assim, ele é nulo, é como se não tivesse. Então, é muito importante, até a forma, até o layout do contrato, ele tem uma normatização própria. Que legal. Rafael da Silva, sim, sem analisar na íntegra. Rafael, esse é um problema, é um problema congênito, né? Ele abrange toda a população, talvez até a nível mundial. Realmente cometemos esse grave erro, né, de não analisar aquilo que normalmente assinamos. Tavano, agora é com você, hein? Você tem uma pergunta importantíssima. Querido internauta, somos 44 pontos de acesso. Continue compartilhando o link dessa programação. Vamos convidar mais pessoas, porque vamos dar dicas importantíssimas para você que está diretamente relacionado com esse tema, contrato de trabalho. Vamos ver o que o Rafael Tavano tem a perguntar para o doutor Gui nesse momento. É com você, Tavano. Obrigado, Rodney. Continue respondendo aí. Eu acho que é importante. Depois o doutor Gui vai avaliar quantas pessoas ele vai precisar ajudar aqui
já eu confesso. Aí. Doutor Gui, o contrato de trabalho, ele pode ser único e padronizado, né, o mesmo modelo padrão, para todos os funcionários de uma empresa, ou podemos estar mudando dependendo das funções, dependendo do cargo, dependendo da responsabilidade? Como que é? O contrato pode ser um único, um só padrão, ou precisa ser diversos? O contrato de trabalho não pode ser único. O contrato de trabalho tem que ter a cara do seu empregado e a cara da sua empresa. Nem todo empregado é igual. Então, talvez por setor, talvez por função seja igual. Mas um único para toda a sua empresa, não pode ser assim. Entendi. Então, conforme o departamento lá, todos daquele mesmo departamento, sim, pode ter um contrato igual. Mas não necessariamente uma outra área, uma outra atividade vai ter o mesmo contrato. Essa dica é muito importante. É possível você ter o mesmo contrato. Até porque pode ser ações e atividades totalmente diferentes, e se os contratos forem exatamente iguais, no futuro pode ter problemas. Exato. Isso pode até caracterizar a fraude da empresa. Fraude? De você fazer um contrato padrão, onde você, por exemplo, se você coloca para os serviços gerais o mesmo contrato que você coloca para o seu gerente, falando que eles têm que fazer as mesmas funções, todos fazem de tudo, é uma fraude. O gerente não vai fazer a função dos serviços gerais, e os serviços gerais não vai fazer a função do gerente. Então, seu contrato é fraudulento, ele não está espelhando a realidade. Entendi. O negócio é mais sério do que a gente pensava, hein, Rodney? Muito sério, tá vendo? Essa dica é tão importante, né, doutor Gui? Porque nós falamos de padronização. Parece que a padronização, ela facilita todos os processos dentro de uma empresa, né? Mas a padronização, ela pode ser um perigo muito grande, né? É um contrato que faz vínculo entre humanos, né? Entre um ser humano e uma pessoa, um PJ. E o humano não é igual ao outro. Não tem como ser idêntico. Pode ser semelhante, mas idêntico é meio difícil. A Shirley tocou num ponto importante aqui. Eu quero destacar o comentário da Shirley e de você, internauta. Já estamos próximos aí dos 50 pontos de acesso. Com o seu compartilhamento, com o seu convite, podemos ampliar esse número de pessoas que vão receber dicas importantes sobre o tema que estamos abordando, o contrato de trabalho. A Shirley fez a seguinte observação, quero agradecê-la por isso. Cláusulas grandes, textos com palavras que não fazem parte do nosso dia a dia e letras pequenas, um combo para não ser lido. Realmente, parece até proposital, né, doutor Gui? Um combo para ser anulado. Cláusulas leoninas, né? Se o contrato ele não é inteligível para outra parte, não tem como eu querer que o empregado cumpra aquilo que ele não entende. Ele tem que ter uma linguagem que ele vai entender o que está escrito ali e possa cumprir com o que está escrito. Legal. Tá vendo? É tão interessante essa live porque nós percebemos pelos comentários o nível dos profissionais que estão aqui nos acompanhando. Olha o que a Rochelle Pereira acabou de descrever aqui. Eu vou direcionar já essa pergunta ao doutor Gui. Deverá constar no contrato de trabalho a descrição detalhada das atividades que o funcionário vai exercer, doutor Gui? Rochelle falando aqui da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberlândia, FAEPO. Rochelle, seja muito bem-vindo. Rochelle, detalhada, não. Deve conter a descrição genérica da atividade. A descrição detalhada deve vir na ordem de serviço, é um outro documento. A gente tem que tomar muito cuidado de não detalhar demais, porque você pode esquecer algo. E se você é minuciosa na hora que você detalha, aquilo que você esqueceu ficou de fora. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente vai fazer o contrato de um vendedor, a gente coloca atendimento a clientes em todos os meios de comunicação. Se você vai falar atendimento presencial, atendimento por WhatsApp, atendimento por telefone, às vezes você não pode fazer atendimento pelo Instagram, pelo Facebook, por outros canais de comunicação. Então, tem que ser uma coisa genérica, não detalhada. Tá vendo? Vamos destacar o comentário do Carlos Flores aí. Depois eu quero, seguindo a linha de raciocínio da Rochelle, voltar a esse ponto, mas vamos destacar aqui, eu queria que você abordasse o Dr. Gui com a questão que o Carlos Flores trouxe para nós aqui no chat. Legal, vamos lá. Obrigado, Rodney. Pergunta do Carlos Flores, Dr. Gui. A isonomia pode ser cobrada em contratos com diferentes funcionários, porém
da mesma função? A isonomia, ela não é só o nome da função que vai caracterizar a obrigatoriedade da isonomia. Vai também que tem a questão da competência de cada um deles. A isonomia não vai ser só pelo contrato, tá? A isonomia vai ter que ter outros requisitos para ser conseguida em equiparação futura. Entendi. Legal, boa, muito bom. Olha aqui, a Letícia Ferreira, eu acho que a nossa pauta ela não está num nível tão alto quanto dos nossos internautas aqui. Parabéns, você, profissional da área de recursos humanos, que está aqui nos auxiliando e nos ajudando aqui na nossa pauta. A Letícia Ferreira, por que os contratos de trabalho para prestadores de serviço precisam de políticas anti-suborno e corrupção? Olha que pergunta interessante, doutor Gui. Vai sair um pouco, contrato de trabalho, porque a gente não está falando só de emprego, né? Tem que ter isso, porque para você amanhã não caracterizar um desvio de verba, para você não fazer um contrato de prestação de serviço simplesmente para fazer uma lavagem de dinheiro. Porque se você faz uma prestação de serviço com uma empresa fantasma, que não existe, e você lava o seu dinheiro ali, para você depois trazer ele para dentro da empresa de uma forma legal. Impressionante, hein? Muito bom a dica aqui do doutor Gui. E eu quero fazer uma pergunta, doutor Gui. O que deve conter o contrato de trabalho de forma que ele possa atender as 3 principais instituições ou pessoas envolvidas? Eu quero falar do funcionário, da empresa, do empregador e da legislação vigente, a CLT. O que um contrato deve ter para que essas 3 esferas sejam atendidas? Olha, o contrato deve atender aquilo que a empresa necessita. A primeira coisa que tem que se fazer é levantar os pontos que aquela empresa necessita normatizar. Dentre esses pontos vai estar jornada de trabalho, remuneração, a descrição genérica de funções, vai estar a possibilidade, por exemplo, se ele tiver filial, a possibilidade de transferência para filiais, vai ter a cláusula de poder descontar do funcionário aquilo que ele causa de prejuízo para a empresa por dano, algum dano por dolo ou culpa, vai ter a possibilidade de alterar o horário de trabalho dele unilateralmente, sem a concordância do empregado. Isso vai depender do que a empresa precisa. Dependendo do que a empresa precisa, a gente normatiza, a gente formaliza esse contrato. Muito bom. Agora, quais seriam as garantias e proteções que o contrato de trabalho deve conter, doutor Gui? Olha, pensando assim, de forma generalizada, essa descrição ampla de função, que amanhã vai evitar uma discussão de desvio ou de acúmulo de função, aquilo que vai estar ali escrito, amanhã o funcionário não vai poder falar, isso não faz parte da minha função, eu sou caixa, e aqui não fala que eu tenho que limpar o balcão do restaurante. Se isso estiver escrito lá, é função dele. A remuneração, a forma que ela é feita, o horário de trabalho, a possibilidade de troca de turno, a possibilidade de descontos, que eu não falei, que esteja pré-acordado. Então, isso tudo tem que vir no seu contrato para você ter uma segurança. Muito bom. A Rochelle diz assim, fale um pouco do contrato de trabalho para cargos de confiança. Artigo 62 da CLT, doutor Gui. O que temos a dizer sobre os cargos de confiança? No caso, se ele for enquadrado no artigo 62, ele vai deixar de ser condicionado a controle de jornada, né? Ele não vai bater ponto. Isso tem que estar expresso no contrato de trabalho, tanto no contrato de trabalho quanto na carteira de trabalho. Se isso não tiver expresso, não tem validade essa supressão das horas extras do cargo de confiança. Além disso, dependendo do cargo de confiança, deve vir outras cláusulas de confidencialidade, outras cláusulas de compliance, de tratamento, de forma de tratamento de subordinados, aí já aumentando um pouquinho mais a lista de que tem que estar normatizado ali. Ok. Tavano vai ter uma pergunta excelente. Quero agradecer a Rochelle pela participação e pela pergunta, pela colocação e pela resposta do Dr. Gui. Agora é com o Tavano. E podem fazer mais perguntas, né, Roger? Sim, vamos participar de todos aqui. Nós estamos com quase 50 pontos de acesso. Legal, muito bom. Doutor Gui,
A importância do contrato de trabalho vai além de ser uma obrigação legal, certo? Quais são as reais vantagens desse contrato, desse documento para as empresas e para os profissionais contratados, né? Consegue nos explicar isso, por favor, Dr. Gui? Quais são os benefícios de um contrato bem elaborado? Lembrando, contrato de emprego, patrão-empregado, ele não é obrigatório, ele é facultativo, tanto que ele pode ser verbal. Contrato de prestação de serviços é ideal ser escrito até para você deixar claro o que tem que ser feito, prazo de execução e o valor a ser pago. Contrato de trabalho de emprego, patrão e empregado, é importante para você também deixar as normas de deveres e obrigações de ambas as partes. O que é dever da empresa, o que é obrigação da empresa, o que é dever do empregado, o que é obrigação do empregado. Por exemplo, deve vir expresso ali que o empregado tem a obrigação de observar os interesses da empresa. Ele, ao estar desempenhando a função dele, ele tem que desempenhar a função de forma que vá de encontro com o interesse da empresa. Ele não pode desempenhar a função dele prejudicando a empresa. Se ele fizer isso, é uma cláusula contratual, uma falta gravíssima, passível de justa causa. Entendi. Então, quanto mais detalhado tiver lá, não no detalhe, mas muito bem claro, vai ser importante para os dois lados. Sim. Não vai ter dúvida, né? Muito interessante isso que o Dr. Gui falou, não é, Tavano? Com certeza. Não tem dúvida depois, né? Não lembro como que era isso. Vai lá e lê. Só não pode guardar tão bem guardado a ponto de depois não achar o contrato. Exatamente. Agora, doutor Gui, seguindo essa linha de raciocínio dessa pergunta do Tavano, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a transparência nessa relação trabalhista. Parece que esse instrumento jurídico, muito negligenciado, subestimado, acho que pela maioria das empresas, eu queria que você me avalizasse nessa afirmação, se realmente há lógica no que eu estou dizendo. Será que o contrato de trabalho ele tem sido negligenciado pelas empresas, ele tem sido subestimado pelos profissionais de recursos humanos e departamento pessoal? Será que nós precisamos dar mais importância a esse instrumento jurídico ou não? Ou do jeito que está legal? Uma coisa bem importante que tem que ter no contrato de trabalho, que se ele tiver e não pode ser questionado futuramente, alteração de jornada de trabalho ou de horário de trabalho do trabalhador. Se estiver ali no contrato a possibilidade da empresa fazer isso de forma unilateral, ou seja, sem a concordância do empregado, vai poder ser feito desde que não conflite com outro emprego ou com o estudo daquele empregado. Então, se você precisa fazer a alteração do horário de trabalho do seu empregado, isso está no seu contrato, simplesmente você chega e comunica a partir de tal data, você vai para tal horário. E ele não vai poder falar, não, eu não vou. Está no contrato. Basta ele ler, está ali a autorização de fazer isso. Se ele te causa um prejuízo, se ele te causa vamos supor, você aí, Rodney, na Relotec, um técnico seu está transportando um relógio de ponto, que hoje está aí seus R$5.000, ele deixa ele cair, porque ele não fecha ali a tampa, ou porque ele não tem o devido cuidado. Se você tiver essa previsão no seu contrato de trabalho, você vai poder descontar dele. Multas de trânsito, né, Rodney? Funcionário, alta velocidade, passar sinal vermelho, você pode descontar isso do seu funcionário desde que esteja dentro do seu contrato de trabalho a previsão legal disso. Então, tá vendo? A gente tem que ver, não tinha nem lembrado. Aqueles funcionários que dirigem veículos da empresa, tem que constar no contrato de trabalho dele a possibilidade dele ter que arcar financeiramente com o valor da multa e a pontuação da infração na CNH dele. Então, assim, um contrato de trabalho bem escrito dá segurança para ambas as partes. Preto no branco não é questionado. Muito bem. Olha, pessoal, olha as dicas importantes que vocês estão recebendo aqui. Essa live vai ficar gravada, ela estará disponível aqui no canal de MEP Sistemas. Já atingimos 50 pontos de acesso, véspera de feriado, mas o pessoal está focado aqui naquilo que é verdadeiramente importante, que são dicas para o quê? Para nos dar segurança jurídica, proteção dos direitos trabalhistas e também evitar passivos trabalhistas, como as empresas sempre se preocupam.
Essa formalização, da forma com que o Dr. Gui coloca aqui na live, Tavano, ela é de fundamental importância para prevenir conflitos e fraudes, como até mesmo o Dr. Gui mencionou aqui na live. É isso aí. Doutor Gui, me permite uma pergunta ainda sobre o exemplo anterior. O senhor falou sobre alteração de horário de jornada. Se estiver no contrato, que pode acontecer a qualquer momento, a empresa pode fazer alteração e o colaborador não vai poder alegar que desconhecia ou que não vai fazer. Mas o senhor deu exemplo se a pessoa estiver estudando, né? E aí eu confesso que eu fiquei um pouco de dúvida. Se lá no contrato ela estiver assinado que pode mudar o horário de jornada, mas ela estiver estudando, mesmo assim como está no contrato, a empresa pode continuar dar sequência na alteração? Não. Não pode. Você não pode alterar a jornada de trabalho do empregado se lhe causar prejuízo. Mesmo estando no contrato. Mesmo estando no contrato. Se ele estudar comprovadamente, te apresentar certidão de matrícula e atestado de frequência, você não pode passar o horário dele para seja horário compatível com o estudo dele. Nem se ele tiver outro emprego. Aí você não pode alterar a jornada de trabalho nem o horário de trabalho do seu trabalhador. Olha que detalhe importante, né? A gente é pego no pequenininho das informações ali, né? Muito bom, muito bom. Podemos fazer uma pergunta aqui, Rodinho, do Carlos? Carlos Flores. Quais falhas ou cláusulas no contrato podem gerar erroneamente vínculo empregatício, doutor? Vamos lá. A gente está falando de documento, né? A gente está falando de um papelzinho branco cheio de palavras e letras assinada por ambas as partes, onde se coloca o que se deve e se não deve fazer e outros detalhes. Contudo, na Justiça do Trabalho, o que vale de verdade é a prática. Se na prática você não cumpre aquilo que está ali no preto e branco, ou se na prática, por mais que você tenha um contrato de prestação de serviços com alguém, você trate aquela pessoa como seu empregado, ele seu empregado é. Você não pode exigir de um prestador de serviços horário de entrada, horário de saída, habitualidade todos os dias. Você vai fazer isso, como ele vai executar aquilo que ele vai te prestar serviço. Isso são características de empregado, tá? Então, você pode fazer um excelente contrato de prestação de serviços, que vai estar lá todas as liberdades dele, que ele é livre, que ele pode se fazer substituir, que ele pode mandar outro profissional no lugar, que ele não precisa ir todos os dias, que ele pode chegar a hora que ele quiser. Se você começa a mandar mensagem no WhatsApp para ele, ô Zé, 8h30, você não chegou ainda, Zé, você tinha que estar aqui às 8. Ô Zé, por que você não veio hoje? Não, Zé, você tem que vir todo dia, foi isso que a gente combinou. Então você está provando para a justiça depois que ele é seu empregado, que ele é seu subordinado. Entendi. Uma pergunta que a Rochelle fez aqui, ainda falando sobre o contrato de trabalho, e obrigado aí pela participação, e, por favor, contribuir com a gente com as perguntas, que está deixando ainda mais importante aqui o nosso conteúdo. A Rochelle pergunta, né? Em quais situações eu preciso alterar o contrato de trabalho, exceto a alteração de cargo? Existe, além da alteração de cargo, doutor Gui, mais algum momento que tem que fazer um aditivo ou alteração do contrato? Alteração de jornada de trabalho ou de horário de trabalho. Bom. Alteração de sede, alteração de local de prestação do serviço, alteração da forma de remuneração, né? Transferência, você transfere ele para uma filial ou para outra cidade. Tudo aquilo que vai impactar na vida do trabalhador é bom documentar. Deixar resguardado. Em forma de aditivo, né, doutor Gui? Como é que seria? Sempre em forma de aditivo. Aquele Entendi. Contrato original, ele não perde a validade, ele só vai ser aditado. Entendi. Só fazendo as alterações. É interessante que o doutor Gui, voltando um pouquinho na pergunta anterior que o Tavano mencionou sobre a questão do horário, por exemplo, o artigo 59 que prevê a elaboração de horas extras, doutor Gui, é importante constar no contrato de trabalho que, se requisitado, o funcionário deve, sim,
fazer hora extra, e se não tiver no contrato, o funcionário pode legitimamente dizer, não, eu não vou fazer hora extra porque o meu contrato de trabalho não prevê, não há essa cláusula. Isso pode acontecer, doutor Gui? O artigo 59 fala que a empresa pode convocá-lo a fazer horas extras. Então, já existe a previsão legal. Mas, a partir do momento que você coloca em contrato de trabalho, é um documento assinado por ele, e ele se recusar a fazer isso, você pode aplicar sanções, você pode aplicar advertências, suspensões. Então, você tem um documento que vai fundamentar futuras sanções disciplinares. Doutor Gui, para destacar a importância do tema dessa live, onde estamos aqui falando sobre contrato de trabalho, eu queria que você destacasse os riscos jurídicos que uma empresa pode ter quando ela subestima a importância desse instrumento, quando ela não elabora um contrato de forma correta. Quais seriam os riscos eminentes que qualquer empresa, de qualquer tamanho, pode estar caindo, negligenciando essa peça jurídica? Ela pode ser amanhã questionada num possível desvio de função ou acúmulo de função. Ela pode ser questionada se ela fizer algum desconto do trabalhador de algum prejuízo que ele causar, ele não pode fazer se não tiver previamente acordado, ela vai ter que devolver isso para ele. A questão de como é feita o pagamento, ela pode ser questionada, o trabalhador pode falar pelo menos, por exemplo, que ele foi contratado para receber semanalmente. Não é um contrato de trabalho que se define a periodicidade de pagamento. Então, assim, ela pode ser questionada de uma série de coisas. Sem contrato de trabalho, a equiparação salarial vai mais pela prática, vai mais pela prova de folha de pagamento mesmo, não pelo contrato de trabalho. É mais na prática. Entendi. Muito importante. Agora, Tavano, onde entraria os profissionais que trabalham com sistemas, com ferramentas, empresas como a Admep, onde essas empresas entrariam para auxiliar essa segurança jurídica, onde que um relógio de ponto, onde um sistema de gestão de ponto, com cálculo de horas extras, banco de horas, entraria dentro desse contexto aí que estamos falando sobre contrato de trabalho? Qual seria a importância de ter um bom sistema, um sistema de qualidade e um produto, um equipamento também de qualidade para controle dessas horas, Tavano? Legal, Rodney. O doutor Gui está comentando conosco aqui, desde o início, da importância de estar tudo muito bem documentado, tudo muito bem guardado e registrado, né? E a Admep conseguiria aí contribuir para todas essas empresas com as soluções de equipamento, com as soluções do nosso Kairos, onde vai ter todas as informações importantes guardadas com segurança para ficar tranquilo, tanto para o empregador quanto para o colaborador, né? Então, acho que é muito importante ter essas informações. A Admep consegue contribuir com isso, com toda a segurança, passando segurança para as duas partes, né? Não só para aquilo que está escrito no contrato, mas se um dia precisar, de alguma maneira, provar, teremos as informações quanto ao equipamento, quanto às nossas soluções do Kairos, né? Soluções completas. Doutor Gui, será que um controle de ponto efetivo, um sistema de ponto que realmente reflita aquilo que o contrato de trabalho determinou, ele é um auxiliador, como o Tavano acabou de mencionar, em uma ação trabalhista, em uma atuação do Ministério Público do Trabalho, ou Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência? É um auxílio para as empresas, controles efetivos e bem geridos? A única prova que não cabe ao trabalhador fazer é a de jornada de trabalho. É a única prova que tem a inversão. É a única prova que a empresa tem a obrigação de produzir. Se o trabalhador vai lá e fala, eu fazia 10 não tem jeito, né? 5 horas extras por dia, cabe à empresa provar que não. Se o trabalhador fala, não, eu trabalhava após as 22 horas, cabe à empresa provar que ele não tinha direito adicional noturno ou não. Então, ter um controle de sistema de ponto, reconhecido, homologado, de credibilidade, vai te dar todo o suporte jurídico para amanhã, numa reclamatória trabalhista, você fazer prova da jornada de trabalho, que é aquilo que você vai ter que fazer perante o juiz.
Isso é muito interessante, Tavano, o que o Dr. Gui acabou de dizer, porque embora o artigo 74 da CLT faça a previsão da obrigatoriedade do registro de ponto, né, Dr. Gui, acima de 20 funcionários, o ônus da prova ele é para 1, 2, 3 funcionários, não é mesmo, Dr. Gui? Se tiver um funcionário, ele falar que ele trabalhava 20 horas direto para você, cabe a você provar que não. Olha as recomendações ali importantes, hein? É importante você, profissional de recursos humanos, que está tendo acesso ou terá acesso a essa live, por favor, entre em contato conosco através dos nossos canais que estão divulgados aí na live, nas nossas redes sociais. Não esqueça de procurar alguém que possa municiá-lo de gestão, também de controle de equipamentos que possam auxiliar prevenindo futuros passivos trabalhistas. Somos 43 pontos de acesso que estão já caminhando para o encerramento da nossa live, mas eu vou passar aqui a palavra ao Tavano, se ele quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, ou mesmo aqui sabatinar ainda o Dr. Gui, nós vamos encerrar a nossa live às 16 horas. Quero agradecer a sua participação, continue interagindo, se você tiver alguma pergunta, faça. Estamos aqui com um especialista do direito do trabalho para a empresa, o Dr. Gui Santos. Ele está em São Paulo, mas a sua base é Uberlândia, LG Sistemas e Soluções, oferecendo aí segurança jurídica para a sua empresa, com conselhos e interpretações da nossa CLT, que é a Constituição do nosso trabalhador, que regulamenta as relações do trabalho entre empresas e também empregados. Tavano? Aliás, Rodney, contribuir aqui no chat sobre possíveis temas, né? Os próximos temas fazem toda a diferença também, né? O tema dessa de hoje foi fruto das lives anteriores que falamos de contrato de trabalho. Muito bem, falamos sobre os contratos de trabalho hoje, mencionamos outros pontos importantíssimos das nossas lives que estão no canal de MEP Sistemas. Eu vou pedir para o Tavano destacar aqui a pergunta da Shirley Souza. Vai lá, Tavano. Doutor Gui, a Shirley pergunta para a gente: os direitos do contrato de trabalho por tempo determinado são iguais aos contratos por tempo indeterminado? Existe uma diferença, a questão de ter direito a aviso prévio ou não, ambas as partes. O contrato por tempo determinado, ele tem o termo final já pré-estabelecido. Então, ele se encerra ali. Né? A única diferença é o aviso prévio. É o aviso prévio. Entendi. Aproveitar, então. Obrigado, Shirley. Se tiver mais perguntas aí, por favor, contribui com a gente. Doutor Gui, quais, então, os riscos jurídicos e operacionais de um contrato mal elaborado? Nós falamos agora só de coisas boas, o que precisa, né? E agora estamos falando de uma coisa ruim. Quais os riscos de um que não foi bem feito e que não foi assessorado pelo Dr. Gui? Ele não vai te dar suporte nenhum. É a mesma coisa de não ter. É a mesma coisa que você não ter um bom contrato. Até se complica, você tem um contrato, né? Até piora. Exato. Você lá fala que você vai ser vendedor, que você vai ganhar um salário mínimo, você vai trabalhar das 8 às 18 e que você vai receber mensalmente o seu salário, pronto. Só está normatizado isso, só está contratado isso. Entendi. Então, simplesmente o contrato mal feito era melhor não ter, né, doutor Gui? Em resumo, Exatamente. Que aí você vai tentar fazer prova pela prática diária. E não pelo contrato mal feito. Exato. É isso aí. Olha a Letícia Ferreira. Como prestador de trabalho, não há registro de ponto, certo? É errado a empresa solicitar que preencham um timesheet, manual de controle de tarefas e horas trabalhadas, doutor Gui? Depende do como você contratou esse prestador de serviço. Se você contratou ele por tarefas, se você contratou ele para certas coisas, certos procedimentos, certas atividades, você pode ter esse controle de tarefas. Até poder gerenciar, né, doutor Gui? Exato. Eu contratei, vamos supor, programador para fazer X linhas de programação. Aí eu tenho que saber o que você está fazendo. Horas trabalhadas, não é recomendado você controlar horas trabalhadas de prestador de serviço. Sim, mas atividade, sim, né? Atividade, dependendo do que você contratou, pode. Por exemplo, um prestador de empreiteiro, que você vai contratar para fazer a sua obra
Você vai pagar conforme metragem de obra executada. Então, você tem que ter esse controle. Entendi. Rodney, tem mais uma pergunta para o doutor Gui? Então, a Letícia foi a última pergunta aqui, mas olha, o Tavano sugeriu para você, internauta, somos mais de 40 pontos de acesso nesse momento. Quero agradecer a sua audiência, a sua presença, a sua participação e a sua interação. Mas nós gostaríamos muito, como o Tavano expressou aqui, que você deixasse algum pedido, alguma solicitação de algum tema que vamos abordar, porque aqui o nosso compromisso, né, Tavano, é fazer pelo menos uma live mensal com a participação do isso aí. Vocês perceberam que o Dr. Gui, ele não seleciona a pergunta, o que vocês mandarem, ele vai, com a sua experiência, né, responder aqui, com um profissional de muitos anos de experiência, ele atua na área com experiência comprovada, está presente aí em várias audiências diárias, né, Dr. Gui? Sempre representando aí as empresas. Então, nós teremos aqui informações de qualidade, dicas importantíssimas. Então, por favor, deixe aqui qual seria o assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui nessa live informativa no canal de MEP Sistemas, Relotec Tecnologia e LG Soluções. Enquanto você vai aqui expressando o seu desejo para um próximo assunto, para um próximo tema, vamos para as nossas considerações finais. Eu vou pedir aqui para o Dr. Gui dizer, né, o que ele recomenda, o que ele indica, o que ele sugere, o que ele aconselha para você, profissional de recursos humanos e da área de departamento pessoal, que seja feito em relação aos contratos de trabalho. Dr. Gui, o que você tem a dizer aos nossos internautas? Se você está pensando nesse momento, agora o que eu faço? Eu não tenho um contrato de trabalho bem redigido para os meus funcionários, eu não tenho isso na minha empresa. O que eu vou fazer? Faça um contrato de trabalho agora. Faça um contrato de trabalho agora, normatizando, escrevendo tudo aquilo que na prática você sempre fez com aquele empregado. Não aumente nada, mas simplesmente normatize aquilo. Reduza a termo, escreva aquilo que vocês contrataram verbalmente, aquilo que ele faz no dia a dia, e faça um contrato de trabalho e assine com ele. Antes tê-lo agora do que não tê-lo. Dr. Gui, você falou uma coisa muito importante. Me surgiu aqui uma necessidade, talvez, muito importante que as empresas, talvez a maioria de vocês, gestores que estão nos acompanhando, já fazem. Mas, Dr. Gui, quando você contrata um funcionário, é importante você fazer uma integração com esse funcionário? Sentar ele numa sala, deixar ele ler o contrato de trabalho, perguntar se tem alguma dúvida, ou talvez passar as cláusulas com o funcionário, esclarecer claramente ali a sua relação de trabalho com aquele profissional. Isso é importante, porque normalmente esses contratos são assinados de uma forma muito rápida, de uma forma muito automática, muito atropelada, né? Olha, você tem 5 minutos, assina esse contrato porque você já tem que ocupar o seu posto de trabalho. Esse é o procedimento certo, Dr. Gui. O que você sugeriria para os profissionais fazerem em relação a essa assinatura? Tem que ser com calma, tem que ser com parcimônia, sentar, ler, tirar dúvidas, esclarecer tudo ali para ele. Não só o contrato de trabalho, você tem que ter um regulamento interno, norma de conduta, todos os outros documentos, você passar, ler com ele, com calma, porque ali talvez naquela primeira leitura do contrato você já vai ver se aquele funcionário é o seu perfil ou não. Pela resistência talvez que ele vai demonstrando ao longo da leitura, você já vai começando a pensar num novo candidato. Doutor Gui, indo já aqui para o final, prometo, Rodney, tem algum exemplo positivo ou negativo que, graças a um documento muito bem feito, ou por uma infelicidade de não estar bem feito, que o senhor vivenciou na prática, um positivo ou um negativo? O senhor pode falar que não, todos os casos que pegou aí na sua região realmente foram todos bem feitos, mas tem algum caso que o senhor pegou que, graças ao documento estar bem feito, a pessoa pediu uma coisa que não faria sentido, ou vice-versa? A gente consegue muito blindar desvio de função. O funcionário chega lá e fala, não, eu me contratou, porque pequenas empresas estavam, o funcionário acaba sendo multitarefas. Não tem como você ter um vendedor que não passe pelo menos um pano no chão da loja de vez em quando, não tem como você ter num restaurante um garçom que não monte o salão. Então, pequenas empresas precisam que ele seja multitarefa. Então, você tem que descrever isso muito bem descrito no contrato, para amanhã ele não falar, eu tinha desvio de função.
eu sou auxiliar de cozinha, então eu não posso lavar pratos, porque quem lava pratos é serviços gerais. Então, se você tiver isso muito bem descrito, a gente consegue sim ganhar bastante questão de desvio de função. Poxa, que legal, que legal. Obrigado, doutor Gui. Muito bom mesmo. Doutor Gui, tem que acabar, mas a última, eu prometo, viu? Vamos deixar as próximas para o próximo mês, as próximas perguntas. Mas o Ministério Público do Trabalho, o Auditor Fiscal do Trabalho, quando ele faz uma fiscalização, ele olha o contrato de trabalho? Ele Não. pede para olhar? Não. O problema seria onde? Seria na Justiça do Trabalho? Olha, você pode, talvez, um fiscal do trabalho, já tive problema de fiscal de trabalho, dele querer interferir em questão de jornadas. Que, por exemplo, a gente tem algumas categorias que a convenção coletiva amplia o intervalo, que a CLT fala que o intervalo tem que ser de no mínimo 1 hora, no máximo 2. Algumas convenções ampliam esse horário de intervalo para até 5 horas, por exemplo. Alguns fiscais do Ministério do Trabalho, eles podem achar que isso é abusivo, e mesmo assim, estando presente em convenção coletiva, te autuar. Mas isso você discute depois na justiça e você consegue reverter. Muito legal. Olha, como ninguém expressou aqui o tema para a próxima live, o doutor Gui acabou de acender uma luzinha aqui, convenções coletivas. Seria um bom tema para uma live, não? Um bom tema, muito amplo, e assim, a gente pode correr o risco de querer discutir cláusulas específicas, né? E a gente não vai conseguir ter domínio de todas, mas é muito bom para a gente até saber o que pode ou não pode estar presente numa convenção coletiva. Doutor Gui, até por conta do artigo 611 da CLT, que prevê que o negociado pode prevalecer sobre o legislado, né? Dando força aí, potência na reforma trabalhista de 2017, o legado que Michel Temer deixou com o Rogério Marinho, dessa mudança, né, da reforma trabalhista, dando um pouco mais de autonomia para as convenções, não é mesmo? Sim, observado que está proibido no item B, tudo está valendo. Entendi. Se você ficou curioso com esse item B, vai ter que assistir a próxima live, né, doutor? Vai ter jeito. Sim, vai. Vai ter jeito. Ok, então, olha, fica a dica aí. Você gostaria de ter uma live aqui no canal de MEP Sistemas sobre convenções coletivas? Se você tiver o desejo, registre aí no chat, vamos interagindo. Somos 46 pontos de acesso, mantemos essa quantidade de acesso. Queremos agradecer a você que participou conosco aqui. Quero agradecer a Lara, que está nos bastidores, a Juliana, que está aqui nos bastidores, nos auxiliando. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Shirley, que deu a abertura. A nossa rede de produto e a rede do Kairos, a gerente aqui da filial, da matriz, digo, São Paulo, de MEP. Shirley, muito obrigado. Marco Aurélio, de Salvador, agradecendo aqui. Quero destacar aqui o comentário da Shirley e também do meu amigo Marco Aurélio, da Hello Point, de Salvador, Bahia. E vamos agora de verdade, né, as considerações finais, doutor Gui, fechando aí com o seu comentário final, depois do Tavano, e vamos encerrando. A Karina, excelente, aguardamos a próxima live. Muito obrigado, Karina. Vamos sim promover mais encontros como esse. Júlio César, de Curitiba também. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação, pelo seu apoio. Doutor Gui, suas considerações finais. Pessoal, não tenham documentos padrões, não tenham receita de bolo. A sua empresa ela tem um toque diferente a mais do que os concorrentes têm, e os seus documentos também têm que ter esse toque diferencial. Isso aí. Muito obrigado. Doutor Gui, se Deus permitir, no próximo mês estaremos novamente aqui no canal de MEP Sistemas. Tavano, suas considerações finais. Quero agradecer aqui, doutor Gui, pela competência, pelo profissionalismo, sempre assertivo nas suas colocações. Muito obrigado, parabéns. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Você tem feito a diferença aqui nesse canal, nesse programa, nessas lives. Viu, doutor Gui? Obrigado. Obrigado, Tavano. Obrigado, Rodney. Obrigado a todos. E até a próxima. Até a próxima. Legal, podemos compartilhar aí, já prever ali perto da última semana também, né? Da penúltima semana de maio, talvez, próximo do dia 22 a 26 de maio. Talvez seja uma data muito importante aí. Obrigado, doutor Gui. Obrigado, Rodney. Obrigado a todos que participaram com a gente aqui. Compartilhe o máximo essas informações, esse link. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante e muito enriquecedor para todo mundo que assistir também.
Quero agradecer a Ju, quero agradecer a Lara, a Shirley, pela participação aí, mais uma vez, do Torqui. E Rodney, excelente, sempre né, dedicado, focado, muito bom mesmo. Parabéns a todos aí, muito obrigado. Obrigado, Tavano. Obrigado, Carlos. Obrigado, Letícia. A Letícia está dizendo, live incrível. Obrigada pelos esclarecimentos. Carlos Flores também, nos agradecendo. Gerson, obrigado a todos. Amigo Gerson. Pessoal, amigo Gerson, até a próxima. Um grande abraço, bom feriado. Estamos juntos na próxima live, no próximo mês, falando sobre convenções coletivas. Até a próxima. Tchau, até logo. Tchau, pessoal.